a ideia de até o fim. Esse versículo é muito usado porque ele tenta enfatizar a ideia de todo homem e o homem todo. Ou seja, todo no sentido de alcançar todas as pessoas, toda a humanidade, mas todo homem significa também em toda a dimensão humana. Quando você vai para Atos 20, Paulo está saindo de uma igreja e fala assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. De novo ele usa a palavra todo, quer dizer, o conteúdo foi completo. Também em Mateus, na grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos. Segundo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja agora, tanto agora como no dia eterno. Efésios, quando fala dos dons espirituais, até que quantos? Todos cheguemos ao conhecimento da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você pegar na versão do Peterson, na mensagem, na paráfrase, porque ela não é uma versão, ela é uma paráfrase, né? Ele diz assim: ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos, em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos. Adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos. Esse versículo, até que todos cheguemos, tem algumas observações interessantes que eu gostei. Primeiro, é uma ação coletiva, todos cheguemos lá. Na versão do Espírito Santo, todos possam trabalhar juntos. É uma ação espiritual, a unidade da fé, né? Dos dons da graça. Tem Cristo como eixo e referência. O que eu quero enfatizar nesse período é que há fases. Então, se o ministério da igreja, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos. Ou seja, existe um processo de chegar lá. Existe uma caminhada, ou seja, contempla fases, né? Contempla uma progressividade. Então as palavras maturidade, desenvolvimento, desenvolver a vossa situação, plenitude, são palavras que estão dizendo de algo que cresce, que progride, que avança, que aumenta. Ou seja, a vida espiritual, ela tem um começo, mas ela tem uma progressão. Ela não tem só um começo. Ela tem uma entrada, uma conversão, mas existe um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de crescimento. Sendo uma ação coletiva, todos cheguemos a uma interdependência. Esse crescimento, dependemos uns dos outros para crescer. Crescemos mais quando crescemos juntos. Amém? A gente poderia explorar que o homem é um ser social, que nós nos espelhamos uns nos outros, etc, 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 etc. Como um dom, ele mesmo deu alguns são dons espirituais, e dons Deus dá para quem ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, para uns um dom, para outros outro, para um mais que um, para um meio dom, sei lá, pelo menos um, né? Isso fala da dependência da graça divina. Somos interdependentes e a graça de Deus opera em nós, distribuindo no meio da gente participações diferentes. Cada um de nós contribui de uma forma diferente para o crescimento do coletivo. Cada um de nós tem uma ação, uma participação carismática, espiritual, dotada por Deus, que você não acha através de teste, sabe? Esse negócio de teste de uma furada. Porque isso é que nem teste de vocação. Teste de vocação é uma coisa que você tem natural. Os dons são espirituais, eles não são naturais.
Entendeu? Você pode ser um excelente professor e não ter o dom de ensino espiritual. Você pode ser um excelente administrador e não ter o dom de administrador e espiritual. O pastor não confunde, não quero confundir. Dizendo, aquilo que Deus dá é dado. E o apóstolo Paulo fala que Jesus tem o prazer de nos tornar fortes naquilo que nós somos fracos. Então é muito provável que, se você quer saber onde está o teu dom, olhe naquilo que você não tem. Contempla o teu vácuo, não a tua plenitude. Provavelmente Deus vai agir naquilo que você não tem, naquilo que você não é, que não te é muito natural. Você lida com aquilo com um pouco de diferença. É dom. Deus vai dar. Tem Cristo como referência. Ele é rei e sacerdote. Ele distribui, ele que dá isso daí. E essa contempla fases, eu acho assim, até que todos cheguemos, existe um negócio de autoconhecimento. Deus nos faz conhecermos a nós mesmos. Eu amadureço quando eu me conheço. Naquilo que eu sou forte e naquilo que eu sou fraco, e naquilo que me é comum e naquilo que não me é comum. Agostinho diz assim: se nós somos imagem e semelhança de Deus, quanto mais eu conheço aquele a quem eu sou imagem, mais eu me conheço. E como os meus semelhantes também são imagens e semelhanças desse mesmo Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço e mais eu conheço o próximo que está perto de mim. O nosso espelho, a nossa referência, ela é espiritual. Amém? Então, conhecer a Deus é necessariamente um exercício de autoconhecimento. Deus, quando se revela em cada uma das teofanias, quer dizer, os aparecimentos de Deus nas Escrituras, quem tem a revelação sai se conhecendo melhor daquilo. Moisés chega diante de Deus no monte lá, no Monte Horebe, onde a Sara sardia, né? E sai de lá transformado. Ele conhece melhor o Senhor, mas ele se conhece melhor. Jacó tem a escada, ele se conhece, ele conhece Deus, tem uma expressão de Deus que não, mas ele se conhece melhor. Abraão tem uma visão de Deus e ele fica brigando com os urubus a noite inteira lá, faz o sacrifício, faz a aliança, aquela coisa toda. Ele tem uma experiência com Deus, mas ele descobre quem que é o Abraão melhor. Elias vai para a caverna fugindo da Jezabel, né, da rainha. Ele conhece a Deus. Deus se manifesta através do vento suave. Mas dessa manifestação de Deus ele se conhece melhor. Ele achava que era o único, que o mundo ia acabar porque ele ia morrer, e etc, etc. Deus fala que era menos. Todo encontro real com Deus é um encontro real consigo mesmo. Então, crescer, e aí que está o problema, porque a gente não quer se conhecer. A gente não quer se conhecer. Então, contemplam a progressividade, ou seja, se há alguma coisa que progride, é porque ela não está plena. E eu acho que é aí que está o maior nó dos crentes. Se eu vou crescer, se eu estou crescendo em varonilidade, plenitude, na semelhança de Cristo, se eu estou crescendo é porque eu não estou lá ainda. Então, reconhecer que eu estou crescendo é reconhecer que eu estou incompleto, que eu não estou maduro. Então, perceber-se crescendo em Deus é perceber-se também o quanto incompleto você está ainda. E aqui que eu acho que é o maior problema para a igreja evangélica, porque o nosso evangelho ele é muito triunfalista. Nós damos muita ênfase à experiência pontual e damos pouca ênfase ao crescimento progressivo. Nós estamos com um problema de casamento. Estão brigando que nem gato e cachorro em casa. Por quê? Porque o mimado veio de uma casa, a mimada veio de outra casa, e os dois mimados juntos estão miando um para o outro. E ele não está batendo. E isso faz parte da vida.
Isso é a forma de você crescer, perceber os limites, os conflitos, as tensões. E aí o que você quer um culto que fala que vai te abençoar, e que dali teu marido vai ser mudado, tua mulher vai ser mudada, e o céu vai começar na sua casa. Eu vou com aquele marido chato no culto, e eu volto com um marido maravilhoso para casa, Jesus está nele. Mas o cara continua sendo inseguro, continua sendo preguiçoso, o cara continua sendo egoísta, e ela continua sendo chata, encrenqueira, briguenta. Por quê? Porque não cresceu, não deixou as coisas de menino, as coisas de menina. Quando eu era criança, tinha 5 anos, eu estava junto com meu pai no bar. Né? Aí, bar não é lugar de criança. Criança não se contenta com bar. Já comeu os docinhos, já comeu como é que chama aquela Maria Mole, eu já tinha a paçoquinha. Meu pai já não tinha mais dinheiro para comprar doce para o moleque aqui. Aí tinha um terreno do lado, fui lá, peguei umas pedras, ficou brincando, jogar. O moleque arrumou o que fazer. Aí numa dessas eu joguei uma pedra. Mas joguei sem querer para o lado da rua. Estava passando um português. Eu lembro que era português, porque ele falava. E a pedra, não sei porquê, bateu bem no vidro do para-brisa do cara. E aí, eu tinha 6 anos, gente. 5 ou 6 anos que eu tinha. O cara desceu querendo saber quem era o pai da figura. O papai me protegeu. E eu, lógico, neguei que eu tinha feito aquilo. Alguma criança assume o que faz? Um pouco mais velho, de novo com vidro, vindo da escola, depois um treino de handball, tudo. Sabe aquele dia que você tá no da peguei uma pedra, e de novo uma vidraça, cara. Pá! Aí eu corri, mas os caras da casa eram maior que eu, correram mais que eu. De catar. Minha mãe teve que pagar o vidro. Mas não fui eu que quebrei. Criança nega. Tem que aprender a falar a verdade, porque mentira já nasce mais ou menos sabendo. Você comeu? Não. Não mancharam a boca? Não. Porque é imaturo. Não assume os erros, não assume as consequências da vida. Então nós somos seres incompletos, imperfeitos, que procuram formar uma comunidade que acolhe e expande, baseado na graça, progredindo na semelhança com Jesus por meio de um processo de duplo conhecimento, de si mesmo e do Senhor. Seres incompletos, Romanos 8, quando ele fala que a natureza geme, e depois ele fala que o Espírito intercede por nós, porque essa carne era uma carne corruptível. Então, meu pensamento não é perfeito. As minhas sensações não são perfeitas. A minha compreensão da vida não é perfeita. O mundo que eu vivo não é perfeito. A natureza está sob a maldição da queda. As coisas estão num processo de queda. Então, Paulo diz que a natureza geme e nós que temos as primícias do Espírito, quer dizer, o Espírito intercede por nós, porque não somos o que haveremos de ser ainda. Quando ele chegar, nós seremos, mas ele não chegou. Eu já tenho o gosto do céu, já sei que eu tenho que melhorar, e essa é uma grande coisa, quando eu entendo que eu tenho que melhorar. Mas a dificuldade é reconhecer que eu não cheguei lá ainda. Os monges têm uma coisa que eu sempre falo, eu vou repetir, desculpe se alguém está cansado de me ouvir, mas existem duas linhas de espiritualidade. A espiritualidade do alto, que é a mais comum no meio protestante. O que deve ser? O crente deve ser santo, deve ser puro, deve ter relações só depois de casar. Ele só pode, ele tem que ser dizimista, ele tem que ser... Aí tem uma relação de coisas que ele tem que fazer e é tudo aqui em cima, assim. Ele não pode ficar vacilando, ele não pode ficar oscilando, ele não pode dar... Ele tem que vencer as circunstâncias, ele não pode dar bola para as adversidades da vida, ele tem que permanecer até o fim. Tudo nas nuvens, assim.
Mas os místicos e os monges descobriram que se você quer chegar aqui em cima, você tem que olhar para baixo. Se eu quero ser santo, eu tenho que descobrir qual que é o pecado que me assedia com mais força. Porque o pecado vai dizer qual que é a paixão que está ardendo em mim. E enquanto as minhas paixões não se converterem, eu posso tentar sublimá-las. Mas eu não estou crescendo, eu estou tentando afogar alguma coisa. E eu preciso ouvir o que essa coisa fala. Eu preciso ouvir os desejos que estão em mim. Por que eu me preocupo com o sexo, por exemplo? Por que eu me preocupo com a aprovação dos outros? Por que eu me preocupo em ter dinheiro? Porque se eu não entender por que essas tentações operam na minha vida, eu não consigo chegar lá em cima. Eu tenho que chegar lá em cima. É boa a espiritualidade do alto, é para onde nós devemos ir. Mas eu não começo aqui em cima, eu começo aqui embaixo. E esse processo ele é lento. Não deveria ser, mas ele é lento. Tem coisas que a gente resolve rápido, mas tem coisas que levam tempo para resolver na vida da gente. Elas estão misturadas conosco. Elas às vezes são pecados que foram herdados da família. A família tem um traço e aquilo mistura com quem você é, com quem você sabe. E compreender, decantar isso e transformar e converter isso exige. Então nós temos alguns eixos, né? O que é e o que deveria ser. Se você puder abrir aí, 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo está dizendo, Paulo, eu gosto demais de Paulo. Se você vai para, principalmente Coríntios, né, é um nome que ligado a problema, né? Coríntios é um problema, assim, é a igreja problema do Novo Testamento, né? Coríntios capítulo, você vai vendo que em todo o livro de Coríntios há parece que você escuta Paulo dizendo assim, cara, eu não sou isso que vocês estão falando, eu sou outra coisa. Eu sou o apóstolo, mas não do jeito que vocês querem. Eu sou de vaso de barro, eu tenho fraqueza. Cara, você quer saber se eu vi o céu? Eu vi o terceiro céu, fui arrebatado, estive lá em cima, mas isso é paia. O que me importa é outra coisa. Paulo está todo o livro de Coríntios dizendo, não olhe para mim, olhe para a graça de Deus. Ele está todo o livro de Coríntios dizendo, eu não sou o cara, esse cara é ele. E ele tenta dizer, não vou tentar provar para você quem que eu sou. Isso não importa. Eu sou servo de Jesus, eu estou aqui para dizer o que Jesus quer fazer na tua vida, não quem eu sou. Agora, ele vai fazer a partir do que eu sou. Isso sim, olha, eu sou o quê? Vaso de barro. A excelência do poder é de Deus, mas o casco, cara, é frágil, quebra, falha, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Mas nesse processo todo aqui no meio, ele está dizendo sobre o ministério da reconciliação. E aí ele fala, no versículo 6:1, e nós, na qualidade de cooperadores, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Receber em vão a graça de Deus. Existe um cara metodista aí que escreveu um negócio chamado graça responsável. Quando você fala de graça, você pensa o quê? Favor imerecido, Deus deu. É graça. Graça, superabundante graça, maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Né? Quando eu chegar lá no céu vai ser graça, tá muita música sobre graça. Ó graça excelsa do meu Deus. Tá lindo, vai embora. É graça. Mas é uma graça que nos conduz à responsabilidade. Eu posso receber uma graça de Deus e ser irresponsável com ela? O que vocês acham? Eu posso receber uma graça de Deus e ser irresponsável com ela? Segura assim.
Então eu vou fazer um exercício com vocês agora, um texto de Jesus, que eu gosto muito, Mateus 13. Então, o que é conhecimento e o que deveria ser? Graça e resposta a essa graça. Quem eu sou é um autoconhecimento. A ação de Deus é a operação da graça. No que resulta é a minha resposta. A minha responsabilidade é esta graça. Então, vamos voltar. Eu comecei falando todo homem perfeito, todo conhecimento, tudo. Aí passei para Efésios, né? Somos dons uns dos outros, até aperfeiçoamento dos santos. Eu reforcei que é um processo, eu reforcei que passa por um autoconhecimento, e eu estou dizendo agora que é graça. A graça de Deus que opera. Não é nossa iniciativa, é graça. Amém? Foi a graça de Deus que foi me buscar. Eu não me converti, Jesus foi me catar. Ele foi me buscar. Ele me deu a graça do convite. Ele me convidou. Né? Ele me chamou. Só que eu acho que a graça pode ser resistida. Que é um problema. Mas vamos lá, vamos para 1 Coríntios, desculpa, Mateus. Essas coisas grudam na gente, né? Mateus 13. Alguém disse que essa parábola ela é o eixo das 8 parábolas que tem. Né? A partir desse momento, Jesus começa a falar por parábolas. E Mateus 13, ele explica por que ele fala por parábolas. Né? Eu gosto de usá-la muito no discipulado. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira da mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na beira da piscina. E de muitas coisas que ele falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, Jesus. Aí você falou: Jesus, cara, por que você fala assim? Dá para ser mais claro? Por que o senhor fala por meio de parábolas? Né? Ele diz assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles a isso não é concedido. Ao que tem mais será dado, ao que tem terá em abundância, ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, assim se cumpre a profecia de Isaías, que eu não vou ler. Bem-aventurado vocês, versículo 18, são os seus olhos que veem, bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não viram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola. Ele faz uma hermenêutica da palavra, uma interpretação. Né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 60, a 100, 60 e a 30 por um. Quais são os terrenos? Agora eu preciso da participação de vocês. Beira do caminho. Segundo, qual que é? Solo pedregoso, espinhos e boa terra. O que é a palavra? Semente. Semente é a palavra. É a manifestação de Deus. É a que saiu da boca de Deus.
que é o terreno? Coração. Então, o coração pode ser à beira do caminho, ouvir a palavra e não. A gente pode ouvir a palavra e não entender? Pode. Deus é misterioso? Mas não é por causa disso não. Né? Porque ele desejou que a gente entendesse mesmo. Se ele não quisesse que a gente não entendesse, ele não tinha escrito. Ele não explicava, não dava dom de mestre. Né? Uma das razões porque tem dom de mestre é porque é para entender. Amém. Deus não quer topeira. Amém. Aliás, ele diz lá em Salmo 37, não seja como a mula, né? Que é guiada por cabeça. Não, Deus deseja que você exercite essa coisa em cima, essa massa encefálica bem dotada que você tem. Alguns até tem um volume maior, né? Cabe uns bytes a mais aí. Então, é isso aí, pode usar esse negócio aqui. É para entender. Eu acho que o entendimento aqui é espiritual, não é tanto QI ou coisa do tipo. Mas a pergunta dá para não entender. A segunda é solo rochoso. E ele explica o que é o solo rochoso lá. Pouca duração, chega a angústia ou... Caramba. Jesus jogou semente no teu terreno e você pode ter angústia e perseguição? Pode ou não pode? O cristão pode ter angústia? Não. Pode. Aliás, eu diria que o cristão é o mais angustiado. Ele é o bom angustiado. A angústia é uma condição humana. Saímos do Jardim do Éden. Enquanto a gente não voltar, a gente vai ficar angustiado. Nosso desejo é voltar para lá. Um lugar mais bonito que esse. Assim. Né? E como a gente vive fora do lugar para que nós somos criados, uma sensação de que nós estamos fora de casa. Uma sensação de que eu fui criado com uma coisa diferente do que eu vi. Mas, vindo a angústia e a perseguição, a palavra não conseguiu brotar. O terceiro terreno é espinhos, que é a sedução das riquezas e os cuidados dessa terra. A gente pode ter muito cuidado e muita sedução de riqueza? Não? O que vocês acham? Alguém já achou que enche o saco cuidar tanto da vida assim? Já teve essa expressão? Chega! Tanta coisa para fazer, meu Deus do céu. Conta para pagar, carro para arrumar, roupa para costurar, casa para limpar. Aí, como você não pode tirar nada disso, você tira o que? A igreja. Vou descansar, não vou à igreja. Se mamãe escolher ontem, não sei o que é. 4 terrenos. A semente é a mesma? O que muda? O terreno. Cara, será que Jesus está dizendo que a gente é responsável por cuidar desse terreno? O que você acha que Jesus disse com essa palavra? Qual era a intenção dele? O senhor fala de se conhecer. De se conhecer. Ser um bom terreno. Eu posso ouvir a palavra e ela não brotar. Ouvir não basta. Ela tem que frutificar. Ouvir por ouvir, caiu o sermão também. Ouvir por ouvir não resolve. Ela tem que brotar. Então, você consegue. Eu não sei, para mim, Jesus está pedindo que haja uma resposta. E que essa resposta vai competir com algumas coisas. Vai competir com coração duro, vai competir com sedução, vai competir com angústia, vai competir com bens. E eu vou ter que responder arando o terreno. Eu vou ter que responder escolhendo alguma coisa no terreno. Se eu quero que a semente frutifique, eu vou ter que dar um trato no terreno.
Aliás, cara, Jesus gostava de parábolas agrícolas, né? Coisas bem meio ambiente, assim. Acho que ele era Greenpeace, né? Assim, bem. A ideia é algo que cresce. O objetivo é que a planta cresça. Para crescer, o terreno tem que ser preparado. Para não voltar, você pode receber a graça de Deus em vão? Deus pode mandar uma graça para você e o teu terreno está duro que nem uma pedra. Pode estar cheio de espinho. Pode estar raso, de forma que não crie raiz. Tem uns passarinhos que podem roubar esse negócio se você não espantar. Tipo Moisés. Abraão tem um negócio que ele espanta os urubu lá no sacrifício. Se você não espantar os urubu, ele pode comer a tua semente. Foi graça, a palavra foi graça. Foi favor imerecido de Deus. Só que eu preciso responder a isso. E se eu quero crescer na vida espiritual, eu sou responsável pela resposta. Amém. Graças a Deus. Para mim, é isso que Jesus está dizendo. Graças a Deus, Jesus. Interessante que ele fala, bem-aventurados são vocês que ouvem. Porque tem gente que não ouve. Escuta, mas não ouve. Sabe a diferença? Escutar é uma coisa mecânica. Ouvir é uma coisa espiritual. Eu posso escutar a palavra de Deus, mas não ouvi-la. Ouvir merece atenção. Sabe quando a esposa começa a falar, você põe no modo off assim. Deixa. Ela fala, está me ouvindo? Sim. Né? Tô. Então o que eu disse? Esposa não vai, mãe? Quando a mãe começa a falar, aí você vê o cri. Menino, responde! O pastor está pregando. Vamos falar do outro. O pastor está pregando. Ele se empolgou, toda aquela pregação já está 55 minutos. Aí você liga o cri. Aí o pastor fala uma besteira, você fala, glória a Deus! Amém. Você não escuta mais nada. Não importa ouvir, mas importa responder. Dessa parábola do semeador, o que pega mais para você? Qual área que mais compete com a semente no teu coração? É a pedra? É a beira do caminho? Ou é o espinho?